Quando Deus fala pela palavra e que você não sente nada, isso é perigoso. Eu, quando andava aí meio desanimado, né? Isso foi lá para no ano de 99, 2000. Mas quando você é de Deus, você olha para todo lado, menos o lado que desvia. Você fica procurando forças, você fica procurando conserto, você fica procurando ser cheio do Espírito Santo, entender mais sobre Deus, buscar mais a Deus, orar mais a Deus. E foi o que aconteceu comigo. E quando eu ouvia a palavra, e que a palavra mexia comigo, eu caía de joelho dentro da sala, orando, clamando, chorando. Quantas vezes eu fiz isso? Eu morava num casarão sozinho. Entendeu? E quando você não tem a palavra, você nem o erro você consegue enxergar mais. Você acha que teu erro está certo. E porque o demônio já assumiu o cérebro da pessoa, ele já tomou a razão da pessoa. Então você não enxerga mais o erro como erro. Você acha que todo mundo tem que entender que seu erro está certo. Isso aconteceu com os judeus, lá no Evangelho de João, capítulo 8. E eu quero mostrar uma coisa para vocês, que às vezes você vai conversar com uma pessoa, e até para ajudar a pessoa. Você sabe que a pessoa está no erro, você quer ajudar aquela pessoa, mas a pessoa se levanta com 5, 6 pedras na mão, querendo te detonar de qualquer jeito. O que é isso, pastor? Vamos lá em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, já falei isso tantas vezes. E você diz assim, gente, será que essa pessoa não está enxergando isso? Não, porque ela está completamente dominada pelo demônio, entendeu? É quando você fala de perdão, eu perdoar, o que ele me fez, o que ela me fez, não tem condição não. Quando você fala fala em arrependimento, eu me arrepender de quê? Quem está errado é fulano, e você fica totalmente perdido, sabe? E o seu erro te faz sofrer. Tem gente que diz assim, poxa, já tô com 60 anos, minha vida sempre foi um sofrimento, porque você sempre plantou o sofrimento. Não é por acaso, é uma colheita. Você planta o mal, você vai colher o mal. E você o demônio incorpora, né? E ele acaba com a tua razão e coloca a dele. E é assim que a pessoa se suicida, assim que a pessoa cai na cachaça ou das drogas. Estou tão estressado, vou tomar uns troços para ver se... Você vai beber, mas o problema continua, vai até piorar. Entendeu? Então, aqui no livro de Mateus, capítulo 8, eu estava conversando com um amigo assim, né, entre aspas, foi muito rápido. Aí ele veio, oi, pastor, o senhor que é o pastor Moto? Sou eu, pastor Moto. Eu vim nessa igreja aqui, que todo mundo fala, que o senhor prega muito bem e tal. Falei, olha, Deus me usa, é diferente. Não é porque eu estudei muito que eu posso, não, é Deus que me usa, ele não me usar, acabou. Porque eu já fui na Igreja da Graça, é uma porcaria, ele falando. Fui na Igreja Universal, é outra. Fui na Mundial, não vale nada. O pessoal precisa se converter. Fui na Batista, só a misericórdia de Deus.
fui na Assembleia, fui na Deus e Amor, não vale nada. Aí vim aqui, eu falei, aqui também não vale nada. Ué, falei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pô, pastor, o senhor não vai me ofender, não? Não. Você quer conversar comigo? Gostei do assunto, quero conversar com você. Por que Deus não te dá uma igreja se só você quer certo? Você podia ganhar tanta alma, rapaz. Você é tão santo, tão puro, que eu vou te falar, o que ia se converter de pessoas. Ele falou, outro dia eu vim aqui, eu falei, tá bom, foi embora. O que é isso? Eu não ia ficar discutindo com o demônio. Toda pessoa endemoniada, ela não encontra valor na palavra de Deus. Ela procura status. Igreja, fazer amigos dentro da igreja. Ela não procura a amizade de Jesus, ter comunhão com Jesus. Ela quer amizades com o pessoal da igreja. Entendeu isso? Então, aqui no Mateus 8, versículo 18, está escrito assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Escriba é aquela pessoa que estuda, mas estuda tudo que é livro, tudo que é lei, entende de tudo da Bíblia. Só não sabe o que é temor de Deus. Sempre se coloca na posição melhor do que os outros. E disfarça essa mania disfarçada. Não, eu sou humildezinho, não sei, nada disso. Disfarça muito bem esse negócio. E o diabo fortalece aquilo ali. Até milagre de mentira pode acontecer, gente. Eu estou falando isso que está na Bíblia. 2 Tessalonicenses explica sobre isso. Entendeu? Se você não tomar o cuidado, um dia você pode uma coisa, outro dia você já não pode. A pessoa oscila. O Espírito de Deus não consegue usar essa pessoa. É muito sério. Houve um homem chamado Teudas que era assim. Ele conseguiu ajuntar 400 seguidores. Mas esse homem foi fulminado e os 400 homens foram dispersos. E Jesus é tão simples. Ele ensina com uma simplicidade tão grande que se nós concordarmos com ele, o milagre é rápido. Você vê alguns milagres de Jesus na Bíblia, na maior simplicidade. Pequenas palavras mudavam uma história. Até em caso de morte, como aquela viúva da cidade de Naim, né? O filho dela morto. Jesus chega lá e encontra a mulher desesperada, chorando. No meio das lágrimas, os gritos, desespero, ele olha para ela e diz: não chores. Tão simples isso, né? Depois ele vai lá, toca no esquife, para o enterro e chama o morto, e o morto levanta. Não fica: oh Deus, tenha misericórdia desta viúva, e que não sei o que, olha, como ela criou galinha, como ela plantou isso, perdeu aquele marido cabeção, e que não sei o que. Nada disso. Olhou a situação e disse: não chores.
Certamente ela deve ter parado de chorar. Em seguida ele toca o esquife, parar o enterro, ele chama o morto, o morto levanta. Chega na casa de Jairo, na maior simplicidade. A menina não está morta, mas dorme. Começaram a rir, por favor, vocês querem se retirar? E o pessoal foi saindo um a um. Foi lá e disse, Talita cumi, no hebraico, né, ou no grego. Traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina levantou e sentou. Aí ele disse, agora dê a ela de comer. Já estava 4 dias aqui. Você vê a simplicidade de Jesus? Trouxeram uma mulher em flagrante de adultério, todo mundo já de pedra na mão. Jesus está lá abaixado escrevendo sei lá o quê. Que não está na Bíblia que ele escrevia. Não sei se eu inventar alguma coisa. Aí ele pegando flagrante de adultério e tal, mas Jesus estava. Na lei nos mandou Moisés, foi Deus não, Moisés. E que cometeu tal ato deve ser apedrejada. Bom, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Abaixou, ficou lá escrevendo. Levantou, mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não, senhor, nem eu te condeno. Não ficou lá, sai pombagira, sai chuncaveira. Irmã, não, irmão. E disse para ela, vai, não peques mais. Jesus é muito simples. Só que as pessoas, a maioria, não acostumam com simplicidade, com humildade. E aqui, Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. Gente, olha, vamos lá para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse, mestre, onde quer que fores eu te seguirei. Mas o que Jesus falou mesmo, vocês lembram? Passemos para outra margem, foi só isso. Aí o outro já estava inventando história, aonde quer que fores eu te seguirei. Mas Jesus não perguntou nada a ele. Entendeu? Então você já percebe que tinha alguma coisa naquele homem. Quando a pessoa não concorda com a verdade, não aceita a ordenança, tem um demônio ali. Até para ouvir uma mensagem dessa, quem é o pastor Mota? Não ouvi isso não. É difícil. Porque a pessoa não aceita a verdade. As coisas têm que ser do jeito delas. Aí é complicado. Mas, e disse Jesus, isso aqui é forte, hein? As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que é isso, pastor? As raposas têm covis. A raposa aqui, ela simboliza o demônio, o diabo. No livro de Cantares, do capítulo 2, versículo 15, está escrito, apanhai-me as raposas, porque as rapozinhas é que fazem males. Que é isso, pastor? Se você acabar com a raposa, não vai ter raposinha. Entendeu? É igual a ratazana, né? A ratazana, ela não dá tanto prejuízo. Agora, os camundonguinhos é que é o problema. Se você acabar com a ratazana, não vai ter camundonguinho. Então, você vai viver tranquilo. Entendeu? Quando ele diz aqui que as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, o que é covis? Esconderijo de fera. Onde é esse esconderijo? O coração do homem ou da mulher.
Tem pessoas que te xingam de tudo quanto é nome, aí você fica chateado, né? Depois a pessoa tem a coragem de te perguntar, vem cá, por que você está assim, me olhando estranho, com a cara de chateado? Você não lembra o que você fez comigo? O que eu fiz? Você me xingou de tudo quanto foi. Eu? Não faça isso. Eu tenho temor de Deus, eu nem xingo palavrão, mas te xingou de tudo quanto foi nome. Quer dizer, a raposa saiu do ninho, do covil, né, que é o coração, ela pulou para o lado de fora, fez um estardalhaço, fez um estrago violento, depois voltou e ficou no ninho de novo. Só não se sabe quando vai sair para fazer outro estrago. Enquanto a pessoa não for liberta disso, é complicado. E para ser liberto, só você indo a uma igreja que prega a palavra de Deus. Não adianta promessa, não adianta nada disso. É o conhecimento que liberta você. Foi o que Jesus disse. E conhecereis a verdade. Exatamente, porque quando você conhece a verdade, isso te traz um temor. Você ouve a palavra, é como se pessoalmente, fisicamente, você estivesse conversando com Jesus frente a frente. Espiritualmente ele está aqui, mas é como se fosse uma coisa material, frente a frente, olho no olho, e aquilo traz um temor. E quando isso não acontece, é porque tem uma raposa no covil, que é o coração. E a ave do céu tem ninhos. A raposa e a ave do céu é a mesma pessoa. Tanto a raposa como a ave é o mesmo demônio. Até no livro de Lucas 8:11, Jesus estava explicando ali que quando uma pessoa ouve a palavra e não entende, se ela não entendeu, não vem temor. Vem o diabo e tira a palavra do coração, você não consegue temer. E é por aí que o demônio pega. Se você não consegue temer, então o que ele falar você vai fazer. Larga ela, mata ele, mente, tudo você obedece. Porque aquele espírito está no seu coração, que é o covil dele, é o esconderijo fera. Negócio muito sério isso aqui. Então, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus quer dizer com isso? Mas o filho do homem quer dizer, eu não tenho onde baixar a cabeça para o diabo. É isso. Entendeu agora? Sim ou não? E às vezes, se você é uma pessoa que não obedece, rebelde, você tem onde baixar a cabeça para ele. Se você é aquela pessoa que não devolve o dízimo do Senhor, você sabe que você está no vermelho. Mais uma vez tem que baixar a cabeça para o demônio. E você é aquela pessoa que tem vícios, né? Eu conheço pessoas que tinha condição e ficou sem condição de tanto jogar. Jogar no bicho, jogar em tudo que via, jogava e o dinheiro foi embora. Perdeu tudo. Aí estava vendendo as coisas que tinha. Quer dizer, isso é a falta de Deus. Eu casado, né, no meu primeiro casamento, eu deixava minha esposa em casa com os filhos e ia para o baile com meus cunhados. Ia para o baile e às vezes eu ficava 2, 3 dias fora com eles.
lá para dentro do Arsenal em Niterói, Arsenal Jockey Club, que eram os bailes, não era em clube, era em casa das pessoas. Fulano está fazendo aniversário, aí ia para lá. Tinha uma casa lá, de um homem, que eu não me lembro o nome agora, que esse camarada, ele tinha um emprego melhor, ganhava muito bem. Então ele comprava uísque Nato Nobilis. Teve o cachaceiro beber uísque? Então a gente ia para a casa dele só por causa do uísque. Chegava lá escutando Reginaldo Rossi, AGP, Benito de Paula, e dançando lá, e a mulher não sabia por onde eu estava. Totalmente dominado pelo demônio, me divertindo com o que o diabo me oferecia. O povo de Deus é diferente. Ele quer viver em paz, ele quer, Quando casa, ele quer uma vida tranquila com a esposa, se tiver filho, com os filhos. Só que sempre penso melhor longe do diabo. Não, demônio na minha vida, não. É complicado. Você está sempre procurando acabar com aquilo que não serve. Mas se deixar esse espírito tomar conta de você, acabou. Está aqui, ó. E no versículo 21, e outro de seus discípulos lhe disse: se me permite, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. O pai dele tinha morrido. Permite que eu primeiro vá lá sepultar o meu pai. Jesus, porém, lhe disse: segue-me. Nossa, pastor, não deixou enterrar o pai dele? Jesus disse: segue-me. Ele ia adiantar alguma coisa? Ia adiantar alguma coisa? Não. Você foi no enterro de tanta gente, voltou algum dos que morreu com você? Então é uma coisa muito idólatra, a gente tem que ter respeito, mas a coisa não é bem assim, não. Gente que vai lá, chora, só dali vai beber cachaça, vai fumar, é uma hipocrisia grande, gente. Misericórdia. Então, Jesus, porém, lhe disse: segue-me e deixa os mortos sepultar. Como é que é isso, pastor? Eu nunca vi um cadáver levando o outro para o cemitério. Eu vou te explicar. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se eu tenho Jesus, eu tenho o caminho, não posso desviá-lo, tá? Tenho a verdade, não posso mentir. E tenho a vida. Se eu não tenho Jesus, eu não estou no caminho, eu não falo a verdade e não tenho vida. Então, essa pessoa está morta. Aí morre um outro fisicamente, é um morto enterrando o outro morto. É um morto espiritual enterrando um morto físico. Isso que ele falou: deixa os mortos sepultar os seus mortos. Certamente vão acender vela, é uma choradeira. Entendeu isso, gente? Então, não deixe esse espírito tomar conta da sua vida. Senão, você não é feliz em lugar nenhum, nem com ninguém. E não deixa. Você se torna uma pessoa irreconciliável. Ninguém consegue te dar conselho. Você só recebe conselho por mal, para depois você ficar sofrendo. Entendeu isso? Então tem que orar, pedir para Deus: Senhor, eu quero mudar. Olá, Luiz, Deus abençoe, boa noite. Adair Monteiro, meu amigo, Deus abençoe.
Esse meu amigo Adair vende uma empinha aqui, gente. No máximo 8 minutos está desmanchando. Aqui, antes de chegar na linha do trem ali, na Luiz de Lemos, eu estou falando para você que eu compro um empim nele. Então, você tem que se livrar da idolatria. Se livrar dessa sua sabedoria. A minha sabedoria eu não quero. E a minha sabedoria me ensinou a adulterar, beber cachaça, fumar, mentir. Então, não serve para mim. Eu quero a sabedoria de Deus, sabedoria do alto. Essa sabedoria é boa. Ela me ensina a fazer coisas boas. Entendeu? A sabedoria do homem natural, ela não deixa você entender que você só vai entrar no céu com Jesus. Aí você vai para qualquer religião, você não passa pelas águas, você não sabe o que é Espírito Santo, porque é seita, religião, você não tem nada disso. E mesmo Jesus dizendo, né? Sem mim, nada podeis fazer. Amém? É desse jeito. Pensa um pouco, ora mais, pede para Deus. Não estou falando para você que eu peço a Deus, Senhor, não estou satisfeito, eu quero mudar mais. Eu peço isso a Deus, gente. E baseado na palavra que Ele me diz. Ô Francisco, Senhor, se você estiver comigo e eu estiver em você, você pode pedir o que você quiser que vai ser feito. Aí eu peço para Ele, Senhor, eu quero mudar mais. Quero que o Senhor melhore a minha visão espiritual. Quero temer mais. Eu quero ser mais de oração. Eu quero ter mais interesse nas Escrituras. Eu quero saber mais a seu respeito. E Deus tem me dado essa graça. Amém? Então vem para cá para a gente orar, para ninguém ir embora à tarde. Em nome de Jesus. E glória a Deus. Né, Cris? Tudo bem por lá? Né? Isso, vem para cá. Olha, quando eu falo orar, ora sério. Você está precisando de alguma coisa que só Deus pode fazer. Então pede para Deus. Até para você que estuda, Senhor, eu quero ser estudioso. Eu quero ter futuro. Tem que pedir essas coisas para Deus. Está desempregado, Senhor, me dá um emprego. Falar em emprego já começou lá, ó. Mês que vem é semana que vem. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, eu sou grato ao Senhor pela palavra que o Senhor me usou aqui, porque quando eu prego eu também aprendo. E eu quero, Pai, que esse povo seja dirigido, governado, instruído pelo Espírito Santo, onde eles nunca vão esquecer o que aprendeu, Pai. Faze-os meditar no que aprendeu. Eu sei que vai trazer grande benefício para cada um deles. Vai haver cura, restauração, vai haver realização de sonhos. Ó Deus, muita coisa grande vai acontecer, porque quando nós assumimos a Tua palavra, ela opera em nós o que precisamos. Que em libertação, libertação. Que em emprego, emprego. Cura, cura. E vai por aí afora. Em nome de Jesus. E aproveita esse momento para paralisar toda ação do mal. O mal perdeu. Não vai mais continuar agindo nessas vidas, porque esse povo agora tem luz, que é a palavra de Deus. E o que é de Deus, o maligno não pode mais tocar.
Então eu exijo a saída dele com o mal-estar, com toda a perturbação de todas as pessoas e não volte mais em nome de Jesus. E agora, Pai, eu te peço, mais uma vez transforma esse líquido no teu sangue, onde corações serão mergulhados, como eu mergulhei o meu hoje pela manhã. E creio na resposta do Senhor do que eu pedi. Assim também eu quero que aconteça com esse povo que ama o Senhor. Se não amasse, não estaria aqui debaixo de chuva. Em nome de Jesus. Então, Pai, depois que eles lavarem ali o coração, se alguém que não é obrigado, isso a gente faz quando teme, se alguém trouxe oferta, dízimo para ajudar na sua obra, eu quero que o Senhor receba deles e lembra da promessa que o Senhor mesmo falou: os que me honram, eu honrarei. E em seguida, Deus, toma esse povo nas suas mãos, cobre com teu manto de justiça e leve em paz em nome de Jesus, e vocês digam assim seja. Amém? Graças a Deus. Pode lavar seu coraçãozinho. E você que orou aí comigo, tá? Adair Monteiro, também o Luiz aí Carvalho, a Kelly, Deus abençoe, tá bom? Fiquem na paz, Deus te abençoe. Em nome de Jesus.